aquilo que era antigamente, aquilo que Jesus condenou e o que a gente vê hoje, né? Atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens e eles mesmos não movem um dedo para suportar esses fardos. Será que a gente vê isso hoje ou não? Será que a gente nota isso? Muita gente pregando, tem que ir, tem que fazer, tem que acontecer, tem que viver assim, tem que viver assado. E a vida de cada um como é que é? Será que está de acordo com isso que eles estão mandando todo o povo fazer? Acho que não. Não quero nem... Eu acho que a médica está alinhada nessa palavra aí. Eu acredito muito nisso, né? Verso 5, que eu não quero nem entrar num outro assunto aqui, que isso vai vir mais para frente aqui, mas o verso 5 vai nos dizer: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas das suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabi. A gente vê isso em algum lugar hoje, será? Ou só eu que estou me tornando muito crítico, por assim dizer, estou enxergando muita coisa em muito lugar. Será que só eu tenho visto? Ou tem muita gente agindo dessa forma aqui? Né? E Jesus lá já condenava esse tipo de prática. Por quê? Porque os fariseus faziam exatamente isso. A minha roupa é alinhada, é bonita. Aqui as franjas que eu uso, né, das vestes, as franjas longas, são muito bem preparadas. Eu sento nos melhores lugares, eu estou sempre em evidência, as pessoas têm que ver o que eu estou fazendo. E viver isso? Como será que era a vida deles? Como será que era a prática de tudo isso? Que o importante era ser visto. E a prática fica colocada um pouco de lado. Verso 7 diz, né, vou ler novamente, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, que quer dizer também mestre, né? Então, para que a importância fosse realmente dada a eles, a gente tinha que identificá-los, chamá-los, cada um pelo seu título, e ai de quem passasse do lado e não desse bom dia, né? Mestre, sabe tudo. Como será que era isso? Ainda bem que... Eu prefiro continuar chamando Murilo. Eu também prefiro, porque quando eu... Há poucos anos atrás, não faz muito não, quando eu nasci, colocaram lá na minha certidão de nascimento Murilo, acrescentaram-se em alguma coisa, Bruno, que só fez o nome ficar maior. Então é Murilo, Bruno e por aí vai. Mas não acrescentaram nada além disso. É verdade que no decorrer do caminho, eu obtive uma segunda cidadania terrena. Eu poderia ter mudado de nome, me deram essa opção. Não mudei, eu continuei sendo o mesmo. E nenhuma delas foi acrescentado outra coisa na identidade. Então, quando me chamarem, quando se referirem a mim, eu vou ser sempre o Murilo. E você já foi criticado por isso? Né? Sim. Por não dizer que é pastor. Aqui é Chamado de pastor. O meu cérebro aqui do lado está me trazendo à memória umas situações aqui. Eu esqueço muito dessas coisas, mas já fui criticado sim por isso, por exercer tal função, por cuidar de algumas pessoas, orientar algumas pessoas. Não, mas por que você não quer ser chamado de pastor? Por que você não quer ser chamado assim? Não muda em nada. Talvez para algumas pessoas seja o maior dos títulos, ou seja, a maior falta de respeito não ser chamado primeiro pelo que faz. Eu sou quem eu sou, eu não sou o que eu faço. Aquilo que a gente faz, a gente exerce por amor e obediência. Isso não pode ser apresentado para todo mundo primeiro, sem com que as pessoas vejam quem realmente a gente é.
E eu arrisco a dizer, não queria entrar nesse assunto e tudo, mas como eu usei os exemplos, eu arrisco a dizer que aqueles que fazem questão de colocar o título na frente do nome, ainda estão em busca da sua identidade. Porque eles não sabem quem são, então eles precisam de um título para afirmá-los. E quem é, não precisa mostrar e provar nada em lugar nenhum. O segundo parênteses aqui não faz parte da aula, mas eu escutei algo muito interessante hoje, que até um pastor, também por assim dizer, não conheço, só lembrei do título, mas não conheço, não tenho o hábito de seguir muita internet e tudo, mas o vídeo me chamou a atenção e ele falou algo assim que me chamou a atenção, que ele se referiu aos profetas da atualidade, né? Mais um título dado aí, as pessoas gostam de ser chamado, né? O profeta, ou isso, ou aquilo e tal. E ele falou que esses da atualidade, enquanto se proclamam como tal, e existe uma fila de 2 ou mais pessoas correndo atrás destes, é um lugar onde ele não entra. E eu fui muito de acordo com isso, porque se a pessoa precisa se autoproclamar e procurar um público para o seguir, ela está procurando somente uma audiência, né? Está procurando somente uma visibilidade. E o verdadeiro profeta, a gente vê isso aqui pela Bíblia, pela história, já viviam sozinhos, escondidos. Quando abria a boca, ninguém ficava perto, ninguém gostava. E hoje a matemática deu uma reviravolta nisso. Porque eu preciso ser chamado de profeta para ter mais gente atrás de mim. Enquanto o que a palavra me diz é, enquanto você estiver exercendo a sua função, menos gente você vai ter perto de você. Né? Então é esse paralelo que a gente precisa fazer com a história bíblica, com o que o texto nos ensina e o que a grande mídia está nos ensinando. Né? O evangelho acabou sendo distorcido por isso. Então façamos atenção para aqueles que se autoproclamam e tudo, se realmente eles estão vivendo aquilo que estão pregando, ou se enquadram aqui neste contexto de que Jesus está nos orientando aqui a não fazer o que eles fazem. Né? Vamos continuar o verso 8 aqui, para ver o que mais Jesus fala a respeito deles. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Para quem que Jesus estava falando isso daqui? Aqui já não era mais para os fariseus, já estava falando para aqueles que estavam perto dele, estavam falando ali para os seus discípulos. Vocês que estão aqui me ouvindo, um só é mestre de vocês. Imagina se ele fosse distribuir poder para cada um ali, a briga que não ia dar nisso tudo. Somos homens, somos humanos, somos competitivos. Está na natureza humana. A ninguém, aqui ele já vai um pouco mais longe, né? Além de ficar aí chamando esses tais de mestre, ele já vai um pouco mais longe e deixo a cargo da memória de vocês identificar cada situação. Verso 9. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. É verdade, é claro que temos os nossos pais biológicos e a própria palavra diz para honrar o pai e a mãe. Pai biológico, terreno, mãe biológica e terrena é uma coisa. O que a palavra diz que devemos honrar, devemos respeitar e reconhece muito bem essa paternidade. Agora o que passar disso é de procedência maligna. Ah, eu sou teu pai, não sei no que, não sei das quantas, não sei como. Cuidado. Muito cuidado. Aí eu não tenho mais identidade, eu não sei mais quem eu sou, de repente eu preciso ser chamado pastor para ser reconhecido e para que eu tenha mais credibilidade eu começo a dizer que eu tenho filhos em cada canto do mundo.
Que negócio é esse? Eu tenho irmãos que estão na mesma caminhada e no mesmo nível que eu. Não estou mais longe, não estou mais perto, não estou mais para cima, não estou mais para baixo. A gente está todo mundo no mesmo barco indo para o mesmo lugar. O destino vai ser um só, o caminho é um só, a verdade é uma só. Por que a gente fica criando contexto, a gente fica criando posição, criando hierarquia para a gente dizer que é mais do que alguém? Aonde que está isso aqui? Eu não consigo localizar aqui. Ou a minha barra de busca da Bíblia está muito ruim e eu não estou sabendo achar nada, ou realmente isso não está escrito aqui e a gente esqueceu de procurar no bom lugar. Quem não tomou café fui eu. Olha, chega aí nos lugares e prega comigo. Que isso? Acho que ia ficar eu, a Deleia, a Dani, a Júlia. Mas, isso a gente não pode. Mas notem que Jesus, ele falava para os 12, daqui a pouco quando viam que Jesus estava falando, esperando receber alguma coisa, chegava uma multidão perto dele, tudo bem, aí ele falava para a multidão, mas a sua palavra fazia o quê? Dispersava essa multidão, porque às vezes era tão dura que ninguém suportava ficar ali. Aí por que eu vou chegar aqui e vou falar, olha, você tá tristinha hoje? Não fica assim, porque a alegria vem pelo amanhecer. Vai tudo ficar bem. Vem, aceite Jesus e os seus problemas acabaram. Não é por aí. Eu não posso me dar esse luxo para dizer assim, se eu pregar o que está escrito aqui, eu vou perder mais da metade da igreja. Então eu não posso. Aí o que eu faço? Deus, dá licença o senhor daqui que o senhor está me atrapalhando. Ninguém fala com essas palavras, mas é exatamente isso que passa na cabeça. Porque se eu pregar o que Jesus pregou aqui, somente nesse capítulo 23, eu não vou nem mais longe do que isso aqui. Se eu pregar esse capítulo 23 dentro de uma igreja, hoje o faturamento faz assim, ó. E aí como é que eu fico? Estou preocupado com o quê? Estou preocupado em falar essa verdade, transmitir essa verdade para as pessoas, ou chegar no final do mês e o dízimo não fechar a conta para eu pagar o meu aluguel? Ou a gente administra uma empresa, ou a gente avança o evangelho. As duas coisas, teve muita gente que conciliou durante muito tempo. Só que uma hora ou outra, a gente vai ter que prestar conta do que está fazendo. É isso que ninguém entende. A política do não dá nada impera. A política do não tem problema, não dá nada, vamos levando, tá tudo certo. E ainda usando no final da frase, mas é para Deus. Achando que isso vai salvar, que vai ficar bonito. Pode até ser que você esteja fazendo para Deus, mas não quer dizer que Ele esteja com você nesse negócio. É diferente. A hora que Ele sonda a intenção do coração, Ele fala assim, ó, dá licença aí, mais tarde eu volto para cobrar a conta. Você quer fazer do teu jeito? Não tem problema, não sou eu que vou me meter. Eu imagino que Deus deva ter esse discurso. Porque assim, Ele é justo, amoroso, misericordioso, mas Ele também é gentil. Ele não vai invadir e falar assim, não, deixa que eu faça. Não, você quer fazer do teu jeito? Vai e faz, não tem problema. Temos essa liberdade. Ele não nos obriga a crer, Ele não nos obriga a aceitar, Ele não nos obriga a nada disso. É uma opção e a gente o faz por amor. Existem aqueles que não fazem e ainda usam o seu nome. Enfim, estou saindo da linha aqui. Deixa eu voltar para cá. Não posso ir muito longe. Verso 10. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui a gente vê um verso usado bem também aí sozinho, perdido e tal, mas a gente encontrou o contexto dele aqui. Então imagina aquele que prega hoje dizendo assim, eu vou fazer, eu vou acontecer porque eu curo, porque eu isso, porque eu aquilo. Autopromoção.
O que esse versículo que a gente leu aqui diz que vai acontecer com ele? Aquele que a si mesmo exaltar será humilhado. Hoje tudo pode estar correndo bem, tudo pode estar indo muito certo. Mas a mentira engana muita gente por um determinado tempo. Mas ela não engana a todos até o final. Uma hora a verdade vem, tudo aquilo que estava oculto aparece, e aqueles que se exaltam hoje, amanhã, não sei como vai ser. Aí no verso 13, toda aquela mansidão, aquela calmaria de Jesus, né, aquela maneira doce, tranquila de falar, eu imagino que com tudo que ele viu aqui, daí tudo isso já vai pelo ralo, porque ele também era homem, né? Não dá, né, para engolir tudo assim, tranquilinho, e dizer, meus irmãos, queridos, amigos bonitos. Verso 13, ele já vem assim, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmo não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Imagina só isso. Eu sou uma autoridade aqui, ministerial, eu tenho conhecimento, eu sou um mestre naquilo que eu faço, e Jesus está falando assim, ei, você que está fazendo isso aí, você não vai para lugar nenhum. Você não vai entrar no reino dos céus. Já é de se preocupar. Se eu conheço a lei, se eu estou aplicando a lei, se eu estou tentando ensinar a respeito disso aqui, e Jesus está falando que eu não vou entrar no reino dos céus, então tem alguma coisa errada. Alguma coisa saiu do esquadro aqui. Aí ele vai mais longe e ainda diz assim, que aqueles que querem entrar no reino dos céus, aqueles que querem fazer algo de bom, aqueles que querem ser salvos, eu ainda estou impedindo eles de ser salvos. Pô, que grande porcaria que eu sou, então. Se eu estou fazendo errado o meu papel, eu vou perder o meu lugar e ainda estou atrasando a vida dos outros. Mas há quem seja contente com isso ainda. Quem bata no peito e diga assim, uau, eu consigo, eu faço, olha aqui quantos estão atrás de mim. Todo mundo indo para o mesmo buraco? Como assim? Verso 14, para não esquecer, aqui ele vai repetir várias vezes isso, né? O 13, o 14, o 15, o 16, enfim. Mas vamos só para o 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Ele repete aqui, para ninguém esquecer, né? Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações e por isso serão castigados mais severamente. O que será que ele quis dizer aqui com vocês devoram as casas das viúvas? Será que eles iam lá, literalmente, na casa da viuvinha lá, roubar ou fazer alguma coisa assim e tal, e acabar com aquela casa? Não somente isso. Mas se a gente trouxer também para o nosso tempo de hoje aqui, e entender o contexto da época, eles davam tanta importância para eles mesmos, para o templo onde eles ensinavam, que o que Jesus mandou vir fazer, que era sustentar os órfãos e as viúvas, eles não deixavam fazer. Assim como hoje. A gente não tem essa liberdade. Ou diga para mim, a igreja que você conhece, que você tem essa liberdade, que eu sou até capaz de ir lá visitar. De deixar de dar o dinheiro, o dízimo, a oferta e tudo ali dentro da igreja, no pé ou na mão ou no bolso do pastor, para eu dizer assim, esse mês não tem dízimo aqui, mas esse valor aqui eu vou sustentar tal e tal e tal família que está precisando. Pode-se fazer isso? O discurso de hoje que eu muito ouvi falar é, não, traga o dízimo aqui na casa do Senhor. E daqui a gente dá o destino do dinheiro. Mentira! Hipocrisia pura. Por quê? Primeiro, os meus interesses. Depois, aqueles que estão passando fome, aqueles que têm as suas necessidades, isso a gente vê mais tarde. E aí a gente cobre isso com o quê? Qual que foi o final do verso? Para disfarçar, fazem longas orações e por isso serão castigados mais severamente.
Então a presença de Deus está numa oração longa, barulhenta, com uma falastrice que ninguém entende nada? Não vejo sentido nisso. Se a gente voltar aqui lá no Antigo Testamento, livro de Provérbios, lá vai nos dizer que na multidão de palavras habita o pecado. Por isso que Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca só, é para ouvir mais e falar menos. Então não adianta se fazer uma oração de 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Aquilo que você está querendo pedir no fundo do teu coração, a intenção é uma só. Se você fechar a tua boca e falar, Deus, se for da tua vontade, faz assim. Se não for, afasta de mim. Já está feito. Jesus, a gente viu aqui mesmo em Mateus, Jesus ensinou a orar. Por que hoje a gente faz diferente? E se não tiver uma oração de pelo menos 20 minutos, com 3 rodopios, 4 pulos e 2 gritos, não funciona, não tem Deus ali. Como assim? Você quer chamar a atenção de quem com essas orações? Tá falando aqui, não sou eu. Eu tomei café, já vou pegar o meu segundo ali, né? Não sou eu, tá aqui. Verso 15, ele repete: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Opa! Uau, 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 uau. Opa! Acho que agora foi um pouquinho mais longe aqui a paciência de Jesus, né? Além de dizer que o fariseu que está tentando converter o irmãozinho lá é um filho do inferno, aquele que é mestre da lei, que conhece, que deveria estar ensinando para os outros. Jesus se refere desta forma a eles. Ainda diz que aqueles que eles tanto lutaram para converter, fazem o quê? 2 vezes pior do que eles. Porque não é simplesmente como o Evangelho nos diz. O fariseu não faz isso. Crê no Senhor Jesus, aceita, o declaram como Senhor e Salvador, né? E ali você vai ser salvo, vai ser perdoado. E aliás, tem um outro parênteses que eu queria abrir aqui que não faz nenhum sentido com a aula aqui, mas eu tenho que falar a respeito disso numa outra oportunidade também, não é aqui. Essa história que a gente criou de ficar pedindo para as pessoas aceitar Jesus no final do culto. É muito estranho isso, tá? É um hábito, a gente vê com muita frequência, mas aqui a gente não acha essa prática não, tá? Ah, faz lá um culto de 1h30, 2 horas, nananina, agora quem se arrependeu, quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Jesus não usou esse método e nem os apóstolos ali, mas enfim, a gente não vai achar isso aqui e é um assunto para uma outra oportunidade, para uma outra ocasião, mas que fique a questão e a pulga atrás da orelha, né? Lógico, é válido aceitar a Jesus, né? É claro que é algo que precisamos fazer, a declaração pública de fé e da aceitação, de pronunciar a lei de Jesus como Salvador e tudo, mas o contexto onde isso é aplicado, no final de um culto, chamando, induzindo as pessoas a fazer, não é exatamente a prática que deveria ser feita, porque isso vem pelo convencimento do Espírito Santo, isso vem à medida que a pessoa entende, que ela se arrepende, e enfim, é uma outra aula, é um outro contexto, mas isso não temos base aqui para no final de 1h30, 2 horas de pregação, a gente chamar todo mundo ali, enfim, né? Vamos continuar aqui, eu não quero misturar o assunto. Então ali no verso 15, o que Jesus está falando aos fariseus é que eles faziam justamente isso, corriam atrás das pessoas ali, né, para tentar converter, tentar trazer o ensino deles para as pessoas, só que quando a pessoa realmente entendia aquilo, quando realmente talvez se tornaria um novo convertido ali, o peso colocado por eles sobre as pessoas era tão duro, tão difícil de ser praticado, que eles mesmos acabavam condenando a pessoa. Ah, se você não faz assim, se você não respeita isso, não conhece aquilo, não conhece aquele outro, enfim, todo o trabalho estava perdido.
Não era nem apresentar Jesus para as pessoas, uma vez que nem mesmo eles criam, mas após o entendimento, e vamos chamar assim de a conversão das pessoas, eles colocavam tantas regras e tantas imposições que acabava sendo nulo tudo aquilo que eles fizeram. E acabavam eles mesmos condenando a pessoa que não praticava aquilo que eles estavam ensinando. Né? Aí já mais uma incoerência e hipocrisia da parte dos fariseus. Vamos seguir. A gente está aqui na metade do caminho. Verso 16. Mais uma vez, Jesus repete: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então não há diferença, que eles trazem a tal importância para o material, né? Para a oferta, para o ouro, para isso, para aquilo, e não estão nem aí com aquele que realmente deveriam se importar, que é com o Senhor que pode trazer sobre eles a justiça. E mais uma vez aqui, eles atentando aqui, eles trazendo a importância para o material, né? Assim como devoravam as casas das viúvas, assim como as suas vestes tinham sempre estar alinhadas e tudo. Então, a importância para os fariseus aqui era somente o material, somente aquilo que todos poderiam ver, né? Eu posso estar com uma roupa velha, suja, rasgada, mas tem que estar embaixo daquilo que eu visto por cima. Então, por cima aqui eu tô bonito. Ninguém se dá conta do que tem realmente por baixo de toda essa capa, né? E isso aqui Jesus classifica muito bem e repete várias vezes para que não seja esquecido. Hipocrisia da parte dos fariseus. E a gente não está muito longe disso nos dias atuais. A gente vê muito isso acontecer, né? Não sei como vivem cada um nas suas casas, mas diante das câmeras e na frente do corpo da igreja, todo mundo é santo, ninguém peca e um é mais santo do que o outro, né? Isso é muito perigoso, uma vez que todos somos criaturas de Deus, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas falhas, aos mesmos defeitos. Por que eu tenho que acreditar que aquele que anda do meu lado, aquele que está pregando lá na frente, por que eu vou me fazer aqui na frente de vocês mais santo do que os outros? Não faz o menor sentido, né? Senão eu vou cair no mesmo texto aqui e Jesus vai estar falando para mim. Assim como eu já, antes de passar tudo isso aqui que eu tenho falado, eu já recebo isso para mim, para ver se eu não estou deslizando no mesmo lugar que eles deslizaram lá atrás e, opa, estou cometendo a mesma falha aqui. Estou fazendo um negócio aqui, mas é por quê? Porque eu amo aquela vida ou é porque eu quero mostrar que eu estou fazendo, né? Então eu me policio dia após dia para ver se eu não estou errando. Aí por que eu vou chegar aqui na frente de vocês e falar, olha, vocês têm que ser igual eu estou fazendo. Que eu estou perfeitinho, estou tranquilinho, não tenho erro nenhum. Não posso ousar entrar nesse lugar. Que quando eu tentar colocar o pé nesse lugar, o orgulho já tomou conta faz horas. O ego já subiu e o Senhor já foi embora. Amém? Chega de falar de mim de novo, vamos lá. 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, da justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos.
Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Então aqui é o extrato da hipocrisia mais uma vez, né? Eu dou uma moedinha para aquele que está ali na rua, aquilo que está sobrando, eu dou ali no sinal para dizer que eu estou fazendo uma justiça, que eu estou ajudando alguém, mas eu dei daquilo que me sobrava. Não me faltou nada, eu não tirei de mim, eu não partilhei aquilo que eu tinha com aquele que estava mais necessitado. Assim como quando Jesus nos ensina que se temos um pão, quer dizer que temos só meio, porque o outro meio pertence a uma outra pessoa que está mais necessitada. Não é eu tenho um pão, poxa, não, eu só tenho um, eu não posso dividir. Pode, corta ele na metade e divide. E ainda vamos mais longe do que aquilo que Jesus ensina, né? Aliás, Jesus vai mais longe neste ensinamento. Aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E os fariseus fazem exatamente o contrário. Dão o dízimo da sobra, dão o pouquinho que não vai lhes fazer falta, mas o resto eu guardo aqui porque o que importa é a minha riqueza, o que importa é o meu conforto, é a minha tranquilidade e a minha segurança, né? Então vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Eu não posso ir na igreja no domingo se eu não tiver um terno e uma gravata alinhadinho, isso, aquilo, tal, todo bonito. O mosquito ficou ali na peneira. Mas o camelo, de durante a semana eu gritar em casa, bater, quebrar as coisas, não ser nem um pouco amável e tudo, isso não tem problema, ninguém tá vendo. Mas na igreja, a gente tem que estar sempre alinhadinho, né? Afinal, é para Deus. É mesmo? Ou será que é para aqueles que estão te vendo e daí vão te julgar? 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Ó, mais uma vez, para não esquecer. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E agora? Uma vez eu fui questionado, porque eu já fazia parte de uma congregação, já tinha um certo tempo dentro dessa congregação, e eu resolvi rabiscar o meu braço, esse aqui, faz tempo, e eu resolvi. Falei, tá tudo bem, e fui. E fui muito criticado por isso. Por que que agora, depois de cristão, depois de entrar na igreja, você não sabe que isso não pode, que é pecado e tal? Por que que você vai fazer uma tatuagem dessa? E aquilo me incomodou um pouco, confesso. Fiquei pensativo, não deixei de fazer. Dias depois, eu ouvi algo que me fez refletir. Não tomo decisões baseadas em opiniões alheias, mas a gente respeita muito, né? Não sou eu que vou sair brigando e contrariando e tudo, mas assim, tem coisas que Deus fala para mim que ele não vai falar para outro, tem coisas que fala para outro que ele não vai falar para mim, e a gente tem que se entender em Deus e se respeitar, e, enfim. E depois, alguns dias depois de ter feito isso, eu ouvi algo que realmente me chamou a atenção. E me falaram assim, de que serve ter um exterior todo limpo, aprovado, mas ter o coração cheio de tatuagem? Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, realmente, porque às vezes a gente se apresenta como bons fariseus e mestres, todos alinhadinho, cabelinho bem cortadinho, não tem nenhum desenho pelo corpo, tá tudo em ordem, tá tudo como manda a congregação, não a palavra. Mas o interior é podre, o interior é sujo, o interior é cheio de má intenção. Eu não sou o santo, eu não sou o melhor do mundo,
Mas aqueles que me conhecem podem testificar disso e podem comprovar de quem eu sou, quem eu deixo de ser. É um desenho, é um risco, é uma roupa, é um boné, é uma coisa assim que vai fazer a diferença? É realmente isso que vai contar para o Senhor? Sei que existem outros argumentos aqui, vocês vão poder falar depois e eu vou respeitar a todos. Mas de que adianta o exterior do copo e do prato estar todo limpo, bonitinho, mas o interior está sujo? Verso 26, não sou eu que estou falando, Jesus fala mais uma vez aqui. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. A gente pode se manter na maior linha, no melhor terno, banho todo dia, cheirosinho, bonitinho, não passa nem caneta na pele para não riscar. Se o interior tiver estragado, é só Jesus que vai poder te salvar. Não vou dizer que você não tem mais jeito, porque assim, quem sou eu para dizer? Se eu tive jeito, tem muita gente que pode ter jeito. Mas é só Jesus que vai poder limpar. Só que a gente tem que cuidar primeiro de limpar o interior. O exterior pode não ser o mais bonito. Nem Jesus era bonito. Então é demais a gente querer nascer também bonito. Nem ele era. A palavra vai me dizer que ele não era belo, não tinha formosura, não era atraente aos olhos. O que contava? Contava era o interior, contava era o seu coração, a intenção do seu coração. Amém? Olha aqui, verso 27, aqui Jesus vai repetir mais uma vez. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Acho que eu não tenho mais nada a acrescentar aqui, a não ser repetir tudo que eu já falei do verso anterior. Por dentro, a gente só pensa coisa ruim, por dentro a gente só tem maldade, mas ali o exterior, estamos na linha, estamos bonitos, estamos... Verso 29. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmo, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Meu Deus, que sério. Né? Aí no verso 33, aqui a paciência de Jesus já tinha corrido longe, né? Aí ele lembra assim, ele fala, esse meu primo era um cara gente boa, ele falava, eu não escutava, mas aqui agora eu vou falar igual ele para ver se eles me escutam, né? Serpente, raça de víboras. Verso 33, Jesus falando educadamente com os fariseus. Tranquilamente, mansamente, serpente, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Então imagina, Jesus está ensinando os camaradas do lado dele, preparando para os mandarem ali de cidade em cidade, ensinando, trazendo as boas novas, ensinando de Jesus, repreendendo toda essa atitude hipócrita que estavam tendo os fariseus até aqui. E ele mesmo já diz o que os fariseus fariam na sequência. E não quero me ater só a esse contexto aqui. Hoje, se a gente procurar um pouquinho, não precisa muito, mas a gente vê a mesma coisa. Se a gente combate aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, se a gente apresenta a palavra,
Ainda não chegou o tempo de ser pregado na cruz e morto, mas assim, é perseguido, é cancelado, é difamado, é de tudo um pouco. Porque a gente está indo contra aquilo que a grande maioria quer ouvir. Isso aqui ninguém quer ouvir. Eu digo para vocês. Eles se afastam da gente, né? Se afastam. Só que precisamos entender que o lugar com Deus, com o Evangelho, é um lugar solitário. Aqueles que vêm procurando multidões e procurando um lugar e visibilidade, ele não se encontra dentro dessa palavra. Ele começa a ir um pouquinho mais longe aqui, chegar aqui nem na metade do livro de Mateus, eu não vou nem falar do resto. Nem na metade do livro de Mateus, opa, isso aqui é muito pesado para mim. Não posso não. Porque se eu falar tudo que está aqui, não vou conseguir atingir a posição que eu espero atingir. E é o que a gente vê hoje. E já era o que acontecia lá atrás. Verso 34 eu vou ler de novo, para a gente poder fazer esse paralelo aqui. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Há quem diga que uma palavra dita de forma errada, uma palavra ofensiva, machuque mais do que um tapa na cara. E às vezes isso é muito verdade. E quantos de nós já não fomos esbofeteados através de palavras em diretas, em rodas de mesas e em pregações? Foi o que eu disse, a gente ainda não chegou no período talvez da crucificação. Mas essa perseguição, esse cancelamento, essa difamação, essas coisas, já acontecem. Já acontecem. E não estejam surpresos com isso. Está escrito que no fim dos tempos será assim. Seremos odiados pelo nome de Jesus. Muitos querem ser amados pelo nome de Jesus. O próprio Jesus nos diz que ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer uma espada, ele veio para trazer a justiça. Por que hoje a gente está querendo aí paz e amor para todo mundo, não quero problema com ninguém, vem aqui na minha igreja que eu te aceito. Ah, você é desse jeito aí? Vem cá também. Ah, você faz assim? Ah, não tem problema, só não conta para ninguém, mas vem aqui, vamos fazer parte aqui do mesmo grupo porque a gente se acolhe, né? A última que eu vi agora, eu não acompanho muitas notícias, mas a última que eu vi foi que o Papa autorizou agora, está aceitando, não sei como é que funciona essa hierarquia católica, mas o Papa está aceitando agora no clero da igreja ali, homossexuais. Então, quer dizer, você pode fazer parte da igreja católica ali, você pode ser um padre, uma autoridade da igreja, sendo um homossexual. Ao passo que a própria Bíblia vai dizer que isso é abominável para Deus. Mas não, hoje, na época que a gente vive, tudo modernizou, tudo mudou. Então, quer dizer, primeiro vem o Papa, abaixo dele vem Deus, aí Deus faz o que o Papa está mandando, e aí depois vem a gente aqui, lá para baixo da lista, lá por último. Então, a ordem se inverteu tanto que está desse jeito. Né? Verso 35, a gente está quase chegando no final. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isto sobrevirá a esta geração. Eu não lembro de algo que o Senhor tenha falado aqui, salvo pela sua volta e o fim dos tempos, é claro, mas como tudo se cumpre num determinado tempo, eu não sei de nada que o Senhor tenha falado que ele não tenha cumprido. A própria palavra vai nos assegurar isso, dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele está falando que isso aqui vai acontecer a eles,
Eu temo por esses de hoje da política do não dá nada. Ah, vamos fazer assim, não tem problema. Ah, vamos adaptar aqui, tá tudo bem. Vamos criar uma estratégia para chamar as pessoas e tá tudo bem. Como é que isso vai terminar lá, quando chegar no final de tudo isso, quando o Senhor chegar para te dar a conta, para falar, ó, tá anotado aqui, ó, você me deve isso. E aí? A gente vai apresentar o quê? Poxa, Senhor, me perdoa, fiz errado. O tempo de falar, Senhor, me perdoa, fiz errado é agora. Depois não dá tempo. Porque agora, dentro dessa palavra aqui, dentro desse manual, você sabe o que você está fazendo de errado. A gente sabe, a gente não é criança. Para a gente poder articular todas as coisas que estão acontecendo hoje dentro de uma igreja, dentro de templos e congregações, a gente tem que ser inteligente o bastante para fazer isso, para atingir o resultado que a gente quer. Se a gente é inteligente o bastante para fazer isso, para articular situações e estratégias para chegar onde a gente quer, a gente é inteligente o bastante para entender isso daqui que é simples. Essa semana eu tive uma pergunta e a gente vai chegar lá nesse capítulo daqui 2 segundas-feiras, que é Mateus 25. Eu tive uma pergunta um tanto simples até, sobre a parábola das 10 virgens. A pessoa falou assim, eu tenho uma pergunta sobre tal capítulo, fala isso, e ela me recontou toda a parábola. E eu fiquei pensando, enquanto eu ouvia essa pergunta, eu falei, mas se você leu, se você teve a capacidade de interpretar o que estava escrito ali, como é que você não conseguiu entender? Eu pensei comigo, eu não respondi dessa forma, porque assim, a gente responde com todo o amor, com todo o respeito, e ninguém é obrigado a saber tudo. Eu respeito isso porque para chegar também a algumas interpretações e a chegar a algum conhecimento, eu também precisei fazer perguntas no início. Mas eu estou usando esse exemplo porque, e aliás eu faço perguntas até hoje, porque é inteligente perguntar. Mas eu estou falando a respeito disso por quê? Porque a resposta que eu trouxe foi algo até para me fazer refletir depois. Mateus 25 vai falar sobre a parábola das 10 virgens em 13 versículos. É muito pequeno e é muito simples. É simples de entender. Eu acredito que aqui todos que estão ouvindo conhecem essa parábola do que aconteceu com a metade das virgens, o que aconteceu com a outra metade, qual foi o desfecho da história e tudo. E é uma história simples. Só que o nosso grande problema hoje, o grande problema da atualidade, com tudo que a gente tem, todos os acessos que a gente tem na mão, é que se é simples demais, tem alguma coisa escondida aí. Então eu não consegui entender o que está escondido, mas não tem. A mensagem é pura e simples essa. A gente está muito acostumado com mensagens subliminares, com a letra miúda no final, no rodapé da página, no final do contrato. Está acostumado com muitas pegadinhas, que quando a gente lê uma mensagem simples dessa aqui, por mais simples que seja de entender, a gente não valoriza. Porque, é simples demais, isso aí não tem valor. Se não for complexo, se não for gritado, se não for rodopiado, se não for sapateado, não tem valor. Só que o evangelho nunca mudou. Ele está aqui e a gente só enfeitou para poder dizer que a gente sabe um pouco mais do que os outros. E isso, com o passar dos anos, foi evoluindo. Mas o evangelho nunca mudou. Então a parábola das 10 virgens contada lá atrás por Jesus é a mesma de hoje. Na simplicidade que ele contou lá é a mesma que a gente vai ler e vai entender aqui. E por mais simples que seja, o seu valor é imenso. E a gente não pode menosprezar isso. Verso 37 para acabar. Jerusalém, Jerusalém. Aqui é um ponto interessante, antes de eu continuar. Notem que a cada vez que Jesus quer dar um puxão na orelha de alguém, ele chama 2 vezes pelo nome. Às vezes eu faço uma brincadeirinha meio sem graça aqui em casa. Tá tudo quieto, tá tudo tranquilo, eu olho para Maria Júlia e chamo ela 2 vezes. Assim. Pelo tom de voz, chamando 2 vezes, ela sabe que não é boa coisa. Não é?
Maria Júlia, Maria Júlia. E às vezes eu só quero fazer uma brincadeira, eu não estou chamando a atenção. Mas notem que quando a gente chama o nome 2 vezes, isso acontece muito aqui, Jesus faz muito isso. Quando ele chama o nome 2 vezes é para dizer assim, ó, faça atenção no que eu estou te falando. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sério isso, porque ele adverte, ele chama atenção e ele diz assim, olha, eu tô aqui, eu tô tentando fazer, eu tô tentando reunir, eu tô tentando dar uma chance para vocês. Eu tô ensinando vocês como fazer. E vocês estão virando as costas para mim. Vocês não estão ouvindo, vocês não querem, vocês mais para frente aqui, é claro que Jesus não falou isso, mas a gente conhece muito bem a história, mais para frente vão fazer até o quê? Vão fazer uma conspiraçãozinha ali para quê? Para matar Jesus que está tentando ensinar eles. E a gente não ouve. A gente vai ouvir quando? Quando o copo virou, o leite derramou, a gente vai falar assim, nossa, que grande bobagem que eu fiz. Por que não escuta antes? Por que ao invés de ler um versículo, ler um capítulo, numa reunião de 1 hora, com 4 ou 5 pessoas, a gente não quer. Mas no domingo, numa igreja de 1000 pessoas, onde fica 3 horas falando abobrinha, lá a gente vai. Eu dou até dinheiro lá. Lá a gente vai, eu me relaciono com todo mundo, tá tudo bem, eu grito mesmo, dou glória a Deus e tudo. Mas aqui, para ler a palavra, não, aqui é tão chato. É muito simples isso. Isso aqui é muito simples. Então não tem valor nenhum. Estou fazendo um comparativo porque é a realidade que a gente vê aqui. É a realidade com a qual a gente se depara. Se Deus confiou isso a mim para fazer, eu tenho 2 aqui dentro que eu louvo e agradeço a Deus, que a cada vírgula daquilo que eu falo, eu sei que a partir de amanhã elas colocam em prática. Então se eu tiver que passar o resto da vida sentado aqui na mesa falando para elas, falando para 2, para 3, eu já ouvi isso. Nós somos de poucos. O que me encoraja ainda mais a continuar, de ver que Jesus era de poucos, os profetas eram de poucos, e aqueles que estavam no meio da multidão era só barulho, era só ego. Já junta o útil e o agradável, né? Eu não posso com multidão, eu não aguento com isso. Sou muito tímido para falar para mais de 5 pessoas, eu não posso. Mas então o comparativo que eu faço é justamente pela realidade que eu vejo, né? E eu gostaria um dia, claro, que esse tipo de mensagem, que esse tipo de coisa que eu falo chegasse a algumas pessoas, para que transformasse também mais pessoas e isso pudesse ter uma continuidade. Não porque sou eu que estou falando, mas para que as pessoas começassem a entender a realidade que está aqui dentro. Não a realidade que lugares lotados estão falando. Que muitas vezes só estão falando aquilo que as pessoas que estão lá querem ouvir. E o que as pessoas querem ouvir não é aquilo que o Senhor quer falar. São 2 coisas diferentes. Amém? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pelo ouvido de vocês. Eu amo a vida de vocês. E espero que guardem essas palavras no coração, em nome de Jesus. Amém? Que essas palavras possam fazer a diferença nos nossos dias e que a gente não se deixe amoldar pelos padrões deste mundo. É isso que essa palavra nos ensina. E a gente não pode correr atrás daquilo que todo mundo está correndo. Aquele que se faz imitador de Cristo, ele vai na contramão do mundo. É esquisito, é incoerente, é loucura. Mas é isso que a palavra nos diz.
Amém? Agradeço muito a vida de vocês, agradeço a vida das minhas preciosidades que estão aqui do meu lado também. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento.